6. Amém? Daniel 6, capítulo 6, versículo 16. Daniel 6, capítulo 16, que diz: Então o rei ordenou que lhe trouxesse a Daniel e lançaram-no na cova dos leões. E falando o rei disse a Daniel: O teu Deus, a quem tu continuamente serve, ele te livrará. E foi trazido uma pedra e posta sobre a boca da cova. Então o rei selou com seu anel e com o anel dos seus grandes, para que não se mudasse a sentença acerca de Daniel. Então o rei se dirigiu para o seu palácio, passou a noite em jejum e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música, e fugiu dele o sono. Então o rei se levantou pela manhã cedo e foi com pressa até a cova dos leões. E chegando à cova dos leões, chamou por Daniel com voz triste e disse ao rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-á o caso que teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei: Ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizesse dano, porque foi achada em minha inocência diante dele. E também nada contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Quando eu comecei a preparar essa palavra, eu já havia preparado outra sobre Lucas, porém o Senhor me inquietou muito a falar sobre Daniel. E só veio uma pergunta: como nós temos nos comportado diante das adversidades? Como nós temos nos comportado nas nossas lutas, no nosso dia a dia, seja na nossa casa, seja na nossa família, seja principalmente até conosco mesmo. Como nós temos nos comportado? Daniel, aqui nós iremos ver em que o Senhor, ele livra o seu filho das covas dos leões. Porém, como muitos conhecem a história de Daniel, ele foi tirado do seu lar, foi tirado da sua casa. Ele não teve nenhum direito de falar: eu quero ir para este lugar. Não, porque o rei da Babilônia na época, Nabucodonosor, ele pegou várias pessoas para poder levar ao palácio. Então Daniel, inicialmente ele teve sua família, sua casa arrancada dele sem nenhum consentimento dele. Daniel, quando ele chegou, porém, Daniel é um dos exemplos em que ele mostra que vale a pena ser fiel ao Senhor. Daniel é um dos exemplos em que nós podemos olhar para ele e dizer: vale a pena sim servir a Deus, vale a pena sim ficar reto diante dele, vale a pena fazer a vontade de Deus. Porque quando Daniel ele saiu da sua casa, que foi levado até o palácio, ele disse: eu não vou me contaminar com as iguarias do rei. Ele disse: pode estar muitas coisas, pode ter vários vinhos, várias comidas, mas eu não irei me contaminar. E sabe o que o Espírito Santo começou a ministrar? É que vocês, ou então nós, me incluindo, nós somos separados e escolhidos por Deus. Então se nós somos separados e escolhidos por Deus, nós viemos aqui para fazer a diferença. Foi isso que o rei notou em Daniel. Porque enquanto muitos bebiam, comiam das iguarias dele, Daniel e os seus amigos também que foram tirados, que só comiam legumes e águas, eles eram totalmente diferentes dos outros. Porque se nós formos separados, nós viemos ao mundo para poder fazer a diferença. Quem está de fora tem que olhar para nós e falar: esse sim é o servo do Senhor. Quem está de fora, ele tem que olhar para nós e falar assim: eu quero servir ao Deus que esse serve, porque eu vejo a diferença. Foi isso que aconteceu com Daniel. Daniel, ele não precisou chegar perante ao pessoal, perante ao rei, e falar: olha rei, eu sirvo ao Deus vivo. Olha rei, não posso fazer isso. Não. Com as suas atitudes, Daniel mostrou que era diferente. O jeito dele viver mostrou que ele era totalmente diferente daqueles que estavam ao lado de Daniel.
Porque Daniel, ele sabia que aquelas comidas que o rei dava era oferecida a outros deuses. E Daniel, ele colocou em seu coração a servir ao único Deus que criou, ao único Deus que criou todo o céu e a terra, e que foi instruído desde criança, e que foi instruído a poder servir ao único Deus. Daniel colocou isso em seu coração, a não ser contaminado. E depois, com os anos se passando, chega agora o período do rei Dário. E com isso, o Senhor, ele já havia também privilegiado muito Daniel, pelo fato, não porque Daniel queria, não, porque Daniel era temente a Deus. Se você for ler o livro de Daniel, Daniel, ele tinha uma doutrina em que ele orava 3 vezes ao dia. Mas isso era porque era para mostrar que ele era bom. Isso era para mostrar que ele era diferente. Não, isso era para mostrar que ele era temente a Deus. Porque além dele, ele tinha um Deus que comandava a sua vida. Porque ele sabia que o Pai Celestial estava ali, estava olhando para ele. Daniel, a todo momento, em nenhum momento ele se exultou em servir ao Senhor. Em nenhum momento ele disse: Deus, eu não vou orar para ti porque o Senhor não está me respondendo. Ele simplesmente, quando chegavam os horários, falava assim: olha, Senhor, não quero saber se você vai me responder ou não, mas o que eu tenho para te falar é que eu tenho que ser grato a ti. Eu tenho que agradecer ao Senhor pelas coisas que o Senhor tem me feito, por mais que o Senhor não tenha falado comigo. E é exatamente isso que acontece com cada um de nós. Muitas das vezes nós iniciamos orando ao Senhor, iniciamos buscando ao Senhor, porém fraquejamos. A palavra certa a se falar, fraquejamos nas nossas orações, começamos a deixar Deus de lado porque Deus não escuta, ou achamos que Ele não escuta. Porém, é no silêncio que o Senhor está trabalhando. Às vezes não é do nosso jeito, é do jeito de Deus. Ei, Daniel, ele deixa muito claro. Em nenhum momento tem algum versículo, em versículo algum, ele diz: eu só adorei ao Senhor quando Ele me deu as coisas. Não. Ele estando passando por coisas boas, coisas ruins, Daniel estava lá, orando ao Senhor. Ele disse: existe um rei, porém eu adoro aos reis dos reis, ao rei dos reis. Ele falava: ei Deus, muitos aqui estão se contaminando, vieram com Deus e mudaram totalmente por causa das coisas boas que tem do lado. Porém eu decidi ser íntegro a ti. Então Daniel ele começou a ser o xodozinho do rei. Porque Daniel, ele começou a passar a ser profeta de confiança do rei. E nisso despertou inveja nas pessoas. E é exatamente isso como acontece com cada um de nós. Às vezes as pessoas olham para cada um de nós, mas esquecem exatamente o que passamos. Acha que muitas das vezes nós nascemos orando, pregando, cantando. Não. Nós, antes de chegar aqui, ou em cada um de nós, antes de chegar a qualquer lugar, nós lutamos, nós oramos ao Senhor, jejuamos. E é isso que muitas das pessoas não veem. Quando as pessoas olham para você e falam assim: só sabe julgar, fala: não, você não merece estar aí. Porque isso nasce inveja. Foi isso que aconteceu com Daniel. Quando ele olhou para Daniel e falou assim: ah não, Daniel, ele veio lá daquele povinho e já está sendo amigo do rei. E aí inicia como se fosse uma trama contra Daniel. E eles começam, e é aí que eu começo a falar para vocês: vocês estão sendo vigiados. Muitas das vezes nós não sabemos que quando nós iremos fazer alguma coisa, existem outras que já estão nos olhando. Existem outras pessoas que estão olhando para cada um de nós e falando: ah não, ele vai fracassar. Ei, ele criou isso, mas ele vai fracassar. Eu vou esperar porque ele vai fracassar. Foi isso que ficaram esperando de Daniel. Começaram a olhar para Daniel, a traçar Daniel, e começaram a observar. Falaram assim: ah não, agora sim ele vai fracassar. E Daniel orando.
Daniel, o pessoal olhava para ele e falava assim, Daniel com as janelas abertas, falava assim, não, agora sim, ele vai cair, ele vai deixar de servir ao Senhor. E Daniel orando, nos joelhos no chão. Sabe o que eu aprendo com isso? Oração é o segredo de tudo. Enquanto muitos procuravam erro em Daniel, Daniel não estava nem aí. Fala assim, Daniel, eu acho que o pensamento de Daniel estava olhando, fala assim, o pessoal está olhando para mim, mas porém eu só quero saber de adorar ao Senhor. Sabe o que é isso? Prioridade. Daniel, ele colocava Deus acima de todas as coisas. Antes de fazer qualquer tipo de coisa, Daniel falava assim, não, mas Deus que vai à frente de tudo. Eu vou fazer algum projeto, eu vou orar, porque se Deus não quiser, eu não faço. Se for para fazer qualquer tipo de coisa, eu vou orar, porque se Deus disser não, é não. Daniel, ele tinha a autodependência de Deus. Ele sabia que acima de tudo existia um Deus que o criou. Existia um Deus que tirou ele de tudo. Porém o pessoal, quando ele começou a olhar, falou assim, já sei o que eu vou fazer. Ele ora 3 vezes ao dia para o Senhor. Então é aí que eu vou atacar Daniel, na oração. Eles chegaram perante o rei e falaram assim, olha rei, olha, se juntei com muitas pessoas e ficou claro que você deve assinar esse decreto, que durante 30 dias ninguém deve buscar outros deuses a não ser o Senhor. Não deve buscar outra pessoa a não ser o Senhor. E o rei, antes, sem exultar, ele falou, tá certo, e decretou. E com isso pegaram Daniel, porque Daniel, mesmo sabendo do decreto, ele disse, mas eu vou adorar o Senhor. Não importa o que aconteça. Eu estou proibido de orar? Estou não, porque o Deus ainda vive. O meu Deus ainda vive. Aconteceu o decreto, eu não estou proibido, porque meu Deus está aqui do meu lado. Se meu Deus está comigo, não existe nenhuma pessoa que irá me derrubar, porque a minha força não vem de homem, não vem de qualquer pessoa. Minha força vem da oração do Senhor, que eu oro todo dia. Minha oração, ela tem um nome, é Deus. Foi isso que Daniel falou. Daniel decretou, ele disse, assim, estão pensando que eu vou me pegar na oração? Mas não, se eu orava 2 minutos, eu vou orar 4. Foi aí que Daniel foi lançado na cova dos leões. O rei não gostou muito, porque ele gostava muito de Daniel. Porém, ele sabia que uma palavra de um rei não deveria ser voltada atrás. A palavra de um rei, depois de decretada, ele não poderia voltar atrás. Então, aí que começa a palavra. E quando eu estava preparando essa palavra, eu comecei a meditar somente em um versículo, quando Daniel foi jogado na cova dos leões. E eu separei, sabe o que? Uma simbologia. Ou seja, assim, a cova, ela significa a nossa adversidade. E os leões significam todos que estão ao nosso redor, nos olhando, querendo o nosso mal. Sabe por quê? Lá em Salmos 59, Davi, ele já havia falado: ei Senhor, defende-me daqueles que levantam contra mim, porque é na adversidade que surge pessoas e falam, ele vai fracassar. É na adversidade que você pensa que está abatido. Mas eu tenho uma palavra para vocês: é na adversidade que Deus nos faz forte. Na Bíblia, ninguém ele foi oprimido, ninguém ele passou pelas lutas, pelas adversidades e voltou do mesmo jeito. Não, ele voltou melhor. Então a adversidade serve para nos fortalecer. É na adversidade em que a glória do Senhor resplandece sobre cada um de nós. Sabe por quê? O Senhor ele não opera antes da adversidade, antes da luta, antes do problema. Porque se ele impedir que o problema venha, nós iremos orgulhar de nós mesmos. Porém, o Senhor ele opera no problema. Porque é no problema em que dissemos: Senhor, eu não consigo, mas eu estou contigo. É no problema em que olhamos para Deus e falava: Deus, eu preciso de Ti. Deus, eu sou totalmente dependente de Ti.
E Daniel, ele sabia disso. Ele disse: Senhor, eu estou indo para a cova, mas eu orei 3 vezes ao dia durante toda a minha vida. E não é hoje, não é uma pequena adversidade, não é uma pequena cova, não são leões que vão me calar. E é dentro da cova que eu vou orar ao Senhor. Ei, Senhor, é dentro da cova que eu vou dizer que o Senhor é grande. Não importa o que eu esteja passando, não importa o que todos estão querendo ver, eu vou servir somente ao Senhor. Quando Daniel entrou dentro da cova, ele sabia que tinha um Deus, ele tinha um alvo. O alvo era Deus. Ele sabia daquele Deus que o criou, que o tirou. E sabe o que eu fico imaginando? A oração de Daniel lá dentro da cova. Eu fico imaginando Daniel falando: Deus, olha, eu sei que essa não é a primeira vez que eu entro em uma luta. Eu sei que essa não vai ser a última vez que eu estou passando por adversidade. Deus, o Senhor lembra quando eu orei para o Senhor, quando eles me tiraram da minha casa, quando eu me perdi da família. O Senhor lembra quando eu orei para o Senhor e disse que eu não ia me contaminar. Eu não me contaminei. O Senhor lembra daqueles meus amigos em que o rei, ele puseram uma estátua e eu não me curvei contra ela. O Senhor lembra que foi na fornalha que eu adorei ao Senhor e que o Senhor me livrou. Então eu tenho convicção. Eu imagino Daniel falando: então eu tenho convicção que não é uma simples cova que vai me derrotar. Sabe por quê? Lá em Isaías 59, Isaías 54, versículo 17, o profeta Isaías, ele já tinha profetizado, ele ia profetizar, porém o Senhor, ele não liga para aquilo que ele fala, mas porém essa promessa também o Senhor já poderia também ter falado para Daniel. Ele poderia chegar em resposta para Daniel: ei Daniel, toda ferramenta preparada contra ti não vai prosperar. Ei Daniel, se foi eu que cuidei de ti, seja quando você saiu da sua casa, seja na fornalha, se foi eu que caminhei contigo na fornalha, eu sou o mesmo Deus que posso enviar o anjo e calar os leões. Eu imagino, sabe o que? Daniel, ele orando ao Senhor. Mas sabe o que às vezes nós não fazemos? Nós não seguimos o exemplo de Daniel. Daniel, quando ele decidiu servir ao Senhor, ele sabia que não seria fácil. E nem Deus deixou claro na Bíblia que se nós servíssemos ao Senhor, se nós adorássemos ao Senhor e decidisse Ele como Deus, Ele em nenhum momento ele disse: olha, você vai me servir, mas só vai ter coisas boas. Não. Jesus, ele falou para os seus discípulos: ei, no mundo vocês terão aflição, mas tendes bom ânimo, porque eu venci o mundo. Quando os discípulos eles foram chamados, eles sabiam exatamente que iam passar por coisas ruins. E do mesmo jeito é para cada um de nós. Vai existir dias que vai estar bênção, vai existir dias que vai estar maravilhoso, mas também Deus deixa claro que vai existir dias em que nós não iremos conseguir orar, só iremos conseguir chorar. Mas até no choro o Senhor responde. Mas até quando você não consegue falar, apenas chorar, o Senhor ele atende. Porque quando nós não conseguimos orar nas nossas adversidades, quando nós não conseguimos orar ao Senhor devidamente, o Espírito Santo ele chega, nos abraça e chora com choros inexprimíveis. E eu imagino o Espírito Santo falando: olha Deus, aqui está teu servo, ele não consegue orar, porém eu estou orando por ele, eu estou intercedendo por ele, porque ele não sabe exatamente o que falar, ele não sabe exatamente como se comportar perante ao Senhor, perante a tua presença. O Senhor está aqui do lado dele, porém ele não sabe como falar. E é isso que o Espírito Santo faz. O Espírito Santo, quando você não consegue falar, ele intercede por você. Mesmo quando você está em silêncio, o Espírito Santo ele está lá do seu lado. Sabe aquele momento que você chega no seu quarto, senta na sua cama e fala: Deus, estou acabado,
eu não sei como falar para o Senhor. Eu não sei te contar o que está acontecendo comigo. Deus, olha, eu cheguei ao meu limite. Chegou a tal momento que eu não consigo mais orar para o Senhor. Chegou a tal momento que eu não sei como me expressar diante de Ti. Chegou a tal momento que a prova está tão grande que eu não te enxergo. É nesse momento que o Senhor se levanta e fala: filho, eu estou contigo. Essa é a sua oração mais sincera. Então continua falando. Deus, Ele não está esperando de cada um de nós a oração mais bonita. Ele não está esperando de cada um de nós aquela oração em que existem palavras difíceis. São nas palavras simples que o Senhor responde. É quando nós achamos que não vai dar mais certo que o Senhor entra em cena. É quando nós achamos que está impossível que o Senhor entra. Ei, eu não sei exatamente o que cada um de vocês veio aqui pedir. Mas sabe uma coisa que o Espírito Santo me incomoda a falar? É que você ore. Não sabe orar? Chore. Não sabe como se comportar? Peça ajuda ao Espírito Santo. Daniel, em meio à cova, tinha muitos leões que poderia tragar ele, porque foi o que aconteceu com aqueles que fizeram para Daniel. Foi jogado dentro da cova dos leões e foi tragado pelos leões. Mas quando você estiver em meio aos leões ao seu redor, ore ao Senhor. Foi isso que Daniel fez. É esse o exemplo de Daniel. Sabe o que falta em cada um de nós? Falta mais Daniel. Mais Daniel que ore, que busque, que adore ao Senhor. Mais Daniel que fale: eu estou aqui somente para o Senhor. Falta isso. Falta mais perseverança. O mundo tem muita coisa para dar. E eu tenho certeza que lá no palácio em que Daniel estava, tinha muita coisa que, se Daniel olhasse, poderia cair. Se fosse cada um de nós no lugar dele, nós iríamos também cair, negar ao Senhor. Porém, ele permaneceu íntegro. Ele permaneceu fazendo a diferença. É isso que falta em cada um de nós, fazer a diferença. Falta nos comportar no meio da adversidade como servos do Senhor. Saber que mesmo em meio a tantas coisas, mesmo em meio a tanta coisa que está acontecendo, existe um Deus que nos separou e nos chamou. Existe um Deus que nos escolheu a dedo e disse aqui: esse aqui vai ser meu servo. Sabe uma palavra que Edinho até deixou? É que dia após dia nós devemos lembrar de onde foi que Deus nos tirou. De onde foi que Deus nos tirou quando nós éramos antes de Deus, antes de Deus nos resgatar. E sabe também uma palavra que eu gosto que Paulo disse? Ele disse: ei, quando você tiver alguma coisa para falar, não se cale, porque existem pessoas que precisam do Senhor, existem cidades que precisam de ti, existem almas sedentas que precisam do teu agir. A palavra que eu venho deixar para vocês é que ore mais, busque mais. Daniel, quando ele estava passando por inúmeras coisas, pela dificuldade, quando ele ia ser lançado nas covas dos leões, ele orou, ele buscou, ele não deixou ser influenciado por nada. Nós devemos ser influenciador. Nós devemos influenciar outras pessoas. Nós devemos olhar para as pessoas e orar por eles, não julgar, porque julgar já tem muitas pessoas para isso. Nós devemos orar por cada pessoa, porque nós não sabemos das dores deles, nós não sabemos exatamente o que ele ora durante a noite. Muitas das vezes nós nos colocamos no lugar de julgador porque é mais fácil que apacentar. Muitas das vezes nós colocamos no lugar de julgadores porque nós achamos que nós não temos palavras, porém o Senhor capacita. O Senhor sabe exatamente o que falar para cada pessoa. Se você não consegue orar, se outra pessoa não consegue orar, ore por ele, ajude. Porque muitas pessoas precisam de ajuda, estão passando por adversidade, mas não sabem como sair, porque não orou ao Senhor, então não está buscando corretamente ao Senhor.
palavra que eu venho deixar é que não importa o que aconteça, Deus está do nosso lado. Não importa exatamente o que está acontecendo, seja em casa, seja na família, mas Deus está no controle de tudo. Deus, quando Ele nos coloca à prova, ou então Ele nos coloca na cova, é para nos engrandecer, é para poder, quando chegar lá na frente, falar: Deus, o meu Deus me livrou da prova, o meu Deus me fortaleceu. Porque como Paulo mesmo disse, quando nós nos sentimos fracos, é aí que estamos fortes. Porque é quando estamos fracos que oramos ao Senhor, é quando estamos fracos que falamos: Deus, me renova. É nas adversidades que Deus nos torna mais forte. A adversidade, ela não vem para matar, não vem para abater, não vem para ter fracasso, ela vem para fortalecer. Então, que nenhuma adversidade é para sempre, ela é momentânea. Isso serve como uma prova perante ao Senhor. Serve como uma prova para você se fortalecer, para quando chegar lá na frente falar: ah, eu já passei por isso e o Senhor me ajudou. Porque tudo que nós fazemos é para a honra e glória do Senhor. E agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Aleluia. O missionário